Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham, né? Seguimos aí com a nossa parada, né, pra Copa do Mundo de Clubes e Corinthians vai se preparando, vai seguindo aí os treinamentos, a gente na expectativa de contratações e, obviamente, uma melhoria aí na nossa parte financeira, né? Temos algumas novidades interessantes sobre tudo isso. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Já pedi o like, já pedi para se inscrever, se tornem membros do nosso clube de membros aqui. Tem o botão hype que ajuda demais o nosso vídeo também. Vamos para cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, nos últimos dias eu pedi para o editor diminuir um pouco, né, do volume da música de fundo que ficava aqui no vídeo. E aí, quero saber a opinião de vocês. Eu tinha até comentado, né, num vídeo desses. Quero saber se ficou melhor, se volta com a música um pouco mais alta, como que vocês acham que fica melhor aí, tá? É sempre importante esse feedback, essa resposta de vocês. Bom, uma atualização bem rápida aqui sobre o jogo de amanhã entre Corinthians e Boca Juniors, né, os Legends, o reencontro de gigantes, obviamente em comemoração ao nosso título da Libertadores de 2012. Hoje, dia 4 de julho, né, é aniversário desse título, inclusive, a gente completa aí 13 anos dessa vitória. É uma marca interessante, é uma marca importante pra gente. Uma marca tão importante pra gente, né? 13 anos aí dessa conquista. Por exemplo, amanhã teremos a transmissão do SBT, da ESPN, do Desimpedidos e do canal N Sports no YouTube, né? Eles montaram um time lá, transmissão do Kleber Machado, que inclusive foi o narrador, né, daquela noite, eu lembro bem. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês, né? Aproveitando aí dia 4 de julho. Onde vocês estavam no dia 4 de julho de 2012, dia da conquista aí da Libertadores do Corinthians? Comentem aqui, família. Bom, ontem tivemos também uma entrevista do Rosalá Santoro, ex-diretor financeiro do Corinthians, para o Kaká Catalão, né, do canal Povo Escolhido. Ele falou algumas ideias que ele tem para a questão financeira do nosso clube, né? E aí eu começo a lembrar do momento, né, que o Rosalá Santoro era diretor financeiro do Corinthians, das entrevistas dele, das ideias que ele tinha para implementar no Corinthians, e que simplesmente, a impressão que eu tinha, tá, é que as pessoas não seguiam. Que tinha muito problema com isso, que não conseguia trabalhar, né? Tinha ideias boas, você via até, principalmente, né, nas entrevistas, ele falava, e a gente tá com uma ideia sobre isso, pra gente revolucionar isso daqui, tal, e não andava. Perguntaram, né? Entraram no assunto aí sobre SAF, sobre o futuro do Corinthians. E o Rosalá Santoro falou que ele acha que o Corinthians não precisa de uma SAF para ser bem administrada. E aí, muitos torcedores do Corinthians, né, já ficam com o pé atrás. Opa, falou que não gosta de SAF, então para mim não presta. Só que eu vou explicar para vocês, né, essa visão dele. Vou colocar o meu ponto de vista também, porque assim, existe um mundo em que realmente o Corinthians não precisaria de uma SAF. Existe essa possibilidade. Só que a gente já vem debatendo sobre isso há muitos dias, né? Essa possibilidade passa, primeiramente, por uma reforma do estatuto. É o primeiro passo. Depois, uma pessoa visionária no comando do Corinthians, que entenda do mercado financeiro, e a gente vai debater, né, um pouco dessas ideias. Vou pegar a fala completa dele aqui, né, para não ficar só esse corte. Então o Rosalá Santoro é contra a SAF. Não exatamente, né? Vou pegar aqui, ó. Ele falou, eu sou convicto de que o Corinthians não precisa de SAF para ser bem administrado, mas não sou contra a implementação dela. Só acho que é algo a longo prazo, algo que não é aprovado de hoje para amanhã. A SAF traria uma organização que o clube não tem hoje e tem um trabalho mais longo, coisa que o clube também não tem. Isso são coisas que uma gestão profissional pode te proporcionar. Com relação ao dinheiro novo que a SAF traria, acredito que o fundo de capital por investimento imobiliário também poderia te proporcionar isso de forma até mais rápida e menos complicada.
Essa, na minha visão, é o melhor caminho, mas caso apareça uma outra estrutura que se mostre mais eficiente e dentro do que é possível para o Corinthians e para o torcedor, acho que poderíamos aprovar uma SAF até 2029, que seria até o final do próximo mandato, né? Tendo em vista que o mandato atual do Corinthians vai até o fim de 2026, o próximo presidente é 2027, 2028 e 2029. Então, né, a fala completa dele não é que, ele é contra a SAF no Corinthians e tal. Ele acha que não é o melhor caminho, tá? Não é o melhor caminho. Pô, John, mas então o caminho é ficar do jeito que está ainda? Não, calma. Ele explicou aqui. Temos, por exemplo, a possibilidade de um fundo de capital que traz o dinheiro mais rápido, né, para o clube. A gente vai voltar na mesma tecla. Possibilidades de angariar dinheiro, o Corinthians tem. O que falta é a administração. O que falta é um projeto, né, de pagamento dessa dívida. Ele falou aqui, ó, a SAF traria, né, essa gestão profissional, essa visão de futuro para o clube. Só que uma gestão profissional dentro, né, ali das possibilidades que temos, também poderia fazer isso. E aí vou trazer alguns exemplos, né, para não ficar só nesse discurso e tal. O Rosalá Santoro trouxe, por exemplo, ó, o Corinthians no ano que vem precisa pagar 400 milhões de reais só de juros. Só de juros. Para manter a dívida do jeito que ela está. Para não pagar R$1 de dívida, a gente gasta 400 milhões de reais. Aí o Rosalá Santoro trouxe, ó. Para o Corinthians sair, né, dessa situação atual, precisa de uma injeção de capital de fora. Então precisa chegar um dinheiro, quitar essa boa parte dessa dívida, para aí o time começar a andar, né? Vamos para mais exemplos. Como que a gente poderia trazer essa injeção de capital de fora? Contrato com a Nike, né? Contrato com a Nike, por exemplo. Não lembro o valor final agora, né? Que poderia chegar aí com os gatilhos e tudo mais. Vamos pegar um exemplo de 500 milhões de reais. Tá? Um exemplo. Esse dinheiro hoje na mão do Corinthians paga mais do que 500 milhões de reais da dívida. Por quê? Por conta de amortização. Você vai antecipando e tem um desconto enorme, né? Uma grande possibilidade é isso. Fechar um contrato alto, né, em valor perto aí de 1 bilhão, isso e aquilo, antecipa esse valor e quita a dívida. Que não toda, né? Obviamente, quando a gente tem 2 bilhões de dívida, mais até, né? Mas você consegue aumentar, né, o seu potencial com esse valor. Vamos para um exemplo prático. O name rights da Neoquímica Arena, 300 milhões de reais. Né? Foi fechado em 2020, se eu não me engano, 2021, não lembro agora o ano. Acho que foi isso. 300 milhões de reais. Já passaram-se alguns anos, o Corinthians já recebeu uma parte desse dinheiro, tal, ok. O Pacaembu, que tem um jogo no ano, se o Pacaembu tiver 20 jogos, é muito, né? Muito. Tivemos aí no Paulistão 4, 5 jogos, aí tem um evento agora do Corinthians, que nem é o time principal, um outro evento aqui. O Pacaembu vendeu name rights por 1 bilhão de reais. 1 bilhão. A multa hoje, para quebrar, né, o contrato com a Neoquímica, do name rights, é de 50 milhões de reais, mais ou menos. Vamos supor que o Corinthians faça uma negociação ruim. Vamos supor, né? Ruim. Porque essa com a Neoquímica Arena, com a Neoquímica, né, a Ipera-Pharma, foi uma negociação péssima. Vamos supor que agora a gente faça uma negociação ruim e feche o novo name rights por 1 bilhão. Né? Vamos supor. Você tem que pagar 50 milhões para quebrar o contrato com a Ipera-Pharma. Ok, sobraram 950 milhões. Vamos manter ainda o valor que a gente vai receber, né, dos 300 milhões. Vamos supor
Tira mais 300. Então você tem 650 milhões. Que é mais ou menos a nossa dívida da própria Arena, né? A dívida da Arena, do financiamento da Caixa. Só que você já poderia quitar a Arena, né? Só que você tendo o dinheiro em mãos, você faz a amortização. Então esse valor que hoje está lá em 680 milhões, mais ou menos, se eu não me engano, vai diminuir. Com 650 você paga e ainda sobra dinheiro. Olha uma possibilidade. Olha uma possibilidade. Isso tudo eu estou falando, sobrando ainda os 300 milhões que a gente já tem garantido do contrato atual com a Neoquímica. Então você vai manter o que você está ganhando hoje e você quita a Arena. Olha uma possibilidade. Obviamente é uma conta assim, bem rápida, né? A gente sabe de questões aí de taxas, isso e aquilo. Não é um movimento tão simples, mas não é possível? É possível. Só que a gente precisa de bons negócios. A gente tem um bom contrato agora de cotas de televisão, né? Corinthians subiu o valor. A gente tem um bom contrato de placas de publicidade. A gente fechou um bom patrocínio master. Só que precisa de algo a mais. Esse contrato, né, forte para a gente antecipar e quitar. Antecipa o valor e paga. E paga. E amortiza a sua dívida. Que aí você vai reduzir desses 400 milhões de juros, vão cair. Ah, mas tem isso. Vai cair. Certo? Então, assim, é uma possibilidade. Isso que o Rosala Santoro trouxe é realidade também, né? Da questão da SAF e do aporte financeiro, que são essas duas possibilidades. O dinheiro chega mais rápido pelo aporte financeiro do que pela SAF. A questão da SAF, e que a gente vem debatendo e que a gente concorda aqui 100%, é a esperança do torcedor corintiano de uma organização interna e política, né? De gestão profissional. Por quê? Por mais que o Rosala Santoro fale que dentro do Corinthians dá para fazer uma gestão profissional e tal, hoje o torcedor corintiano não tem esperanças. Por quê? Porque a gente não vê evolução em reforma do estatuto, a gente dificilmente vê um nome bom lá para a gestão do clube. E aí, para você montar uma gestão, você tem que pôr um diretor que é conselheiro, tem que pôr os cargos estatutários. Os cargos fazem parte do estatuto. Então, o diretor financeiro tem que ser conselheiro, o diretor de marketing, o diretor da base, todo mundo tem que ser conselheiro. E aí a gente olha os nomes e, meu Deus do céu, cara, é uma loucura, tá? É uma loucura. Então, recomendo, né, que vocês assistam essa entrevista. É uma possibilidade, tá? Um outro exemplo importante, o Paulo Nobre fez isso no Palmeiras, de fechar contrato grande, antecipar o valor e quitar dívidas. Por quê? A amortização você tem um desconto absurdo. Fora a valorização da sua marca e tudo. Cara, tudo gera dinheiro. Só que as pessoas lá dentro têm uma visão desse tamanho, né? Uma visão pequena, pequeníssima. E que atrapalham, obviamente, o nosso clube, tá? Quero saber a opinião de vocês, é um assunto até um pouco extenso, às vezes um pouco confuso. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui, a gente pode trazer no vídeo de amanhã, a gente vai sanando essas dúvidas, né? Vai debatendo. Se alguém tiver alguma sugestão, comentem aqui também, que é importante aí pro debate do torcedor corintiano. Bom, família, vou compartilhar minha tela aqui com vocês rapidinho, mostrar o site da Inplay. Bom, família, estamos aqui já na página inicial da Inplay. Temos alguns jogos importantes aí do Mundial, né? Como, por exemplo, Palmeiras e Chelsea. Tem um jogo do Fluminense hoje também, né? Contra o Al Hilal. Vamos nesse aqui do Flu? Vou jogar esse daqui, ó. Fluminense e Al Hilal valendo uma vaga nas semifinais do Campeonato Mundial de Clubes. Pegando aqui o campeonato pra gente. Bom, 5 cartões amarelos no jogo. Que não, cara. Que não. 10 escanteios na partida, sim. 55% de posse de bola para o Fluminense no primeiro tempo. Não sei não, viu? É muita coisa. 4 escanteios para o Al Hilal no primeiro tempo. O Al Hilal vai pressionar tanto assim o Fluminense? Acho que não também.
8 escanteios do Flu no jogo? Não, muita coisa. Al Hilal dará pelo menos 5 chutes no gol no jogo? Sim. 50% de posse de bola pro Fluminense no jogo, né? Mais do que isso? Sim, o Flu vai ter posse de bola. 11 cobranças de falta pro Al Hilal no jogo? Sim. Gol do Hércules? Não. Assistência do John Arias? Nossa, essa é difícil, hein? Mas vou colocar não também. Tô vendo, família? Apenas 10 perguntas aí para vocês participarem, bem tranquilo mesmo. Viram como é simples? Vocês vão se cadastrar aqui e já vão ganhar 1000 moedas para participarem aí dos campeonatos da Inplay. Conforme vocês forem vencendo os campeonatos, acumula as moedas na plataforma e pode sacar esse valor no seu banco, na sua conta, no Pix, tá? Então as moedas da Inplay se transformam em dinheiro real na sua mão. Aproveitem, tem o link na descrição, tem um QR Code aqui, vamos para cima e vai Corinthians. Bom, Carlos Vinícius. 2 informações do Marco Belo, uma de ontem, outra de hoje. A de ontem é a seguinte. O atacante Carlos Vinícius, a gente já sabe, foi oferecido ao Corinthians, falamos ontem, né? Um jogador que está livre no mercado. E o Marco Belo trouxe o seguinte, ele tinha uma proposta da Arábia Saudita, tava ali conversando, né? Pô, não tinha chegado nenhum nome, tal de clube pra ele. Chegou a proposta da Arábia Saudita, ele falou, acho que eu vou pra lá, tal, é o que tá aparecendo aqui pra mim. De repente, apareceu o nome do Corinthians na mesa. Sabe o que ele fez? Tchauzinho pra Arábia Saudita. Segundo a informação do Marco Belo. Falou, colocou a proposta de um clube da Arábia Saudita de lado, que a gente sabe que lá eles pagam muito, né? Colocou a proposta de lado e falou o seguinte, quero conversar com o Corinthians. Ele jogou com o André Ramalho na época do PSV da Holanda. Já conversou com o André Ramalho. Pelo que eu entendi, o André Ramalho indicou o Corinthians para ele, né? Em questão de estrutura do clube, torcida e tudo mais. Marco Belo disse que não haverá cobrança de luvas pelo acerto, apenas o salário. Isso daí é maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque os jogadores que vêm sem contrato, aí você paga luvas. Né, um valor a mais ali para meio que fazer um agrado para o jogador e isso e aquilo. Se realmente não houver luvas, for só o salário dele, que é isso? Melhor ainda, né? Financeiramente falando. E aí o Fabinho Soldado já está conversando com o staff dele e tudo mais. A informação de hoje do próprio Marco Belo, inclusive, é que o salário que o Carlos Vinícius tinha pedido era um salário de jogador titular do Corinthians. Como, por exemplo, o salário do Yuri, do Gustavo Henrique, do André Carrilho, que são salários altos, salários de jogadores titulares, né? Vi até algumas pessoas questionando, nossa, mas o Gustavo Henrique e o Carrilho têm salário igual ao do Yuri? Sim. O André Carrilho veio do futebol, inclusive da Arábia Saudita, ganhando muito dinheiro. Então os caras reduzem bastante e mesmo assim é um salário alto aqui no Brasil. Gustavo Henrique é a mesma coisa, vem da Europa. Os caras ganham mais do que os jogadores que já são do futebol brasileiro. Ok. E, por exemplo, salário do Pedro Raul e do Romero, que são reservas, né? Só para vocês entenderem o quanto que o Corinthians pagava de salário para alguns jogadores, né? Pedro Raul e Romero não podem receber a mesma coisa que o Yuri Alberto. É uma grande vergonha. E aí, qual que seria a solução mágica? Reduzir o salário deles? Não, aumentar mais o do Yuri, porque o Yuri não pode ganhar a mesma coisa que eles. Ou seja, o Corinthians só pagando mais e mais. Né? Enfim. E aí, a informação do Marco Belo é que o Fabinho Soldado de prontidão já falou, esse valor aí que você tá pedindo não tem como. Não pago. Esse valor para você eu não pago. E aí o jogador falou, não, então beleza, então vou diminuir um pouco mais, redução ali mais ou menos de 20% daquilo que ele estava pedindo. E o Corinthians está pensando nessa contratação. Na própria Premier League, ele ganhava 3 vezes mais, né, daquilo que ele pediu para o Corinthians. Só para vocês entenderem a situação de quem vem da Europa para o futebol brasileiro. Aqui, no futebol brasileiro, o salário dele seria alto, né, comparado à média. Só quando você vai para a Europa, não é nada, né? Porque lá em euro. A moeda está muito mais valorizada, né? Muito mais valorizada. Então, é isso, tá?
Carlos Vinícius, pelo que a gente está acompanhando, ele quer vir para o Corinthians, né? A partir do momento que ele recusa a proposta da Arábia Saudita, fez a pedida salarial, o Corinthians recusou, ele falou, beleza, vou reduzir, tá aqui. Agora tá na mão do Corinthians decidir se vai contratar ou não o Carlos Vinícius, se vai avançar, né, nessa negociação. Vontade, o Carlos Vinícius tem, né? Vontade de jogar aqui, ele tá demonstrando 100%. A gente acompanha aí as demais novidades. Quero saber a opinião de vocês, família. Comentem aqui, deixa o seu like, clique no botão hype, se tornem membros, se inscrevam, vamos pra cima e vai Corinthians!